gente! Tô de volta aqui no canal. Meu Deus! Olá, gente! Tô de volta aqui no canal com esse quadro aqui, Gel na Real, e onde eu vou falar sobre o tema de hoje é empatia, né? E a gente se a gente for observar, a gente tem escutado muito essa palavra, né? Vamos ter mais empatia e etc. E em todo lugar que a gente tá aqui, por aqui, né, nesse momento atual do mundo, né, inteiro. E eu vou falar sobre o que é empatia, né, a partir das minhas experiências. Eu não vou trazer academicamente nada sobre isso, porque aqui também nem é o lugar para isso. E eu acho que tipo, o aprendizado também, a experiência de cada um também é aprendizado, né? E eu vou trazer, né, essa percepção de acordo com meus olhares mesmo. E aí, antes de tudo, eu tentei pesquisar um pouquinho, né, do que muita gente falava sobre o que era empatia. E percebi que é unânime, né, essa questão do significado da palavra empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, não necessariamente vivendo aquele contexto, né? E isso tem chegado para mim muito mais forte diante do que eu venho vivendo pessoalmente, né? E após o falecimento da minha mãe, isso tem sido mais forte para mim, né? Porque eu precisei que as pessoas empáticas fizessem parte da minha vida e me abraçasse, né? E aí então eu percebi que é uma coisa muito difícil, né? É um lugar muito difícil a prática da empatia, né? Eu percebi que muita gente tem muita dificuldade de ser empático, porque a palavra em si, né, o discurso em si do significado da empatia é lindamente lindo, né? Assim, é muito fácil, parece ser muito fácil, mas não é. Quando eu pensei em falar sobre empatia no canal, eu lembrei de uma frase que eu sempre escutava na minha vida até adulta, que era assim: ah, não faça. Isso é uma coisa bem machista também, mas tipo, era o que eu via muito assim. E que isso me fez questionar muito sobre isso hoje em dia. Você. Não faça isso não. E se fosse seu irmão? E se fosse sua irmã? Né? Eu acho que, tipo, esse lugar de a gente pensar sempre a não fazer algo de mal a alguém, pensar se fosse nosso irmão, nossa irmã, é muito egoísta, sabe? A empatia, a prática da empatia, ela vai abrir os olhares da gente perante o outro, né? Não precisa eu viver aquele contexto que o outro está vivendo, para que eu tenha a sensibilidade de entender o seu processo, as suas dificuldades, e etc. E não pensar só, se fosse eu. Não, é se fosse a outra pessoa mesmo. Porque o contexto de vida da outra pessoa é completamente diferente do meu, sabe? As experiências que eu passo, mesmo tendo um tema parecido, né, ela não vai ser o mesmo contexto de vida, né? Eu até falei uma vez assim, se você passa fome, a minha experiência de passar fome vai ser completamente diferente da vivência do outro de passar fome. Por N questões, porque existe um contexto, né? Existe individualidade e um contexto por trás dessa individualidade, que faz a gente sempre estar diferente do outro. Trazendo um exemplo mais próximo, né, mas para a gente analisar melhor o que é essa coisa da empatia, né? Quando eu estou passando no processo, lógico, de adaptação, depois do falecimento da minha mãe. Então, eu escutei muita situação, por exemplo, muitas questões das pessoas que vieram até mim tentar me ajudar nesse processo. E aí muita gente fala assim: eu não sei o que é passar por isso, mais força, mais não sei o que, né, e tal. Eu acho assim que, tipo,
A empatia entrando nesse lugar aí de, eu posso, eu nunca passei por isso, né? Um exemplo, minha mãe tá viva, eu não sei o que Georgina tá sentindo, mas aquilo me distancia de ajudar, né? Aquilo vai me distanciar de algum tipo de ação. E na verdade é o contrário disso, né? A empatia é justamente esse lugar de eu não entender na pele aquela situação, né? Aquele contexto. Eu falo isso bem amplamente, né? A geral, assim. Aquela situação do outro. Eu não passei na pele, mas eu posso escutá-lo, eu posso arrumar alguma forma de ajudar aquela outra pessoa diante diante do meu limite, né? Porque como eu não vivi, eu também não tenho a sabedoria, né, da experiência de quem viveu. Então, eu acho que a empatia é uma palavra e uma prática, né? É uma palavra e que deve ser mais praticada, né, na vida das pessoas. É necessário a gente sempre entender que a nossa realidade não é a mesma, né? A empatia é um lugar muito difícil, é inegável, sabe? É um lugar muito difícil, porque quando tem gente que acha que, não, mas é muito melhor a gente fazer a prática da empatia quando a gente vive. Eu discordo totalmente, porque diante das minhas experiências, ter empatia com o outro, né? Me deslocar, sair minha zona de conforto e pensar apenas, porque eu não vivi, de qual a barra que aquela pessoa está passando, qual é o contexto, aquele contexto que aquela pessoa está passando. Eu consigo. Então eu acho que se eu consigo isso, eu não sou a ET, sabe, assim, eu não sou uma alienígena, sabe? Eu acho que todo mundo consegue. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, mais dessa palavra e dessa prática, dessa blindagem que a gente bota na gente, porque não passei, eu não sei, né? Você realmente não tem lugar de fala, assim, no sentido de que você não tem aquele lugar que você pode dizer, eu vivi, né? Eu tenho essa experiência. Você não tem, mas você pode se deslocar, se sair da sua zona de conforto, entender que existe uma outra realidade na qual que você não viveu, né? E não sabe nem se vai um dia viver. E mesmo se viver, vai ser totalmente no contexto diferente. No seu contexto, na sua individualidade, no seu singularismo. E esse vídeo só é pra gente entender mesmo, assim, diante das minhas experiências, né, que como eu entendo também que tudo é construção, isso vai mais pra frente, sabe? Isso vai ser mais claro, muita gente, eu acredito muito, né? Eu ainda tenho uma vírgula de otimismo e eu acredito muito que pra frente as pessoas irão entender o que é empatia, né, em sua prática melhor, né? E a gente não vai ter que ter esse discurso de ficar, minha gente, não, vamos lá, não sei o quê. Então, eu acredito muito que futuramente isso aí vai estar bem melhor, as pessoas vão compreender isso melhor e vão, sabe, assim, que é o desejo da gente, né? Que os seres humanos evoluam, né? E é isso. Eu espero que tenha falado, né, um pouco do que eu penso sobre esse tema. E eu deixo aí aberta para vocês comentarem, trocarem também ideias do que vocês acham, do que vocês discordam também de mim. E é isso. Até o próximo vídeo e até o próximo Geo na Real.